Hittner, o último apagão de grandes proporções que afetou quase 30 milhões de brasileiros foi em agosto de 2023, a gente lembra bem. E ali ele deflagrou uma crise bilionária no setor elétrico. Lembra pra gente como foi esse processo e o que a gente sabe até agora desse apagão? Foi de madrugada, não nos afetou muito aqui, pelo menos no Distrito Federal, mas afetou inclusive alguns aeroportos do país. Uribe, boa tarde para você, Tainá, e a todos que estão aqui conosco no Bastidores. 15 de agosto de 2023 foi uma data que marcou o setor elétrico e nada mais foi a mesma coisa depois daquele dia, porque a gente descobriu uma crise que ainda estava muito silenciosa e ainda se avolumando e ao qual nem os agentes do setor elétrico, as empresas do setor prestavam devida atenção, que atende por um palavrão para os desavisados, que é curtailment. O que significa isso? O setor elétrico precisa sempre viver num equilíbrio entre oferta e demanda. Não pode nem ter demanda demais para a oferta que existe, nem oferta demais para a demanda que existe. Em 2001, quando a gente teve racionamento de energia elétrica, e isso enterrou de vez a popularidade do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o problema era a falta de energia suficiente para atender toda a demanda. O que começou a acontecer de 2022, 2023 para cá foi um crescimento absolutamente desordenado das fontes renováveis de energia, usinas eólicas, mas principalmente parques solares. E não só parques solares, mas também aquelas placas fotovoltaicas que a gente está vendo cada vez mais instaladas nas grandes cidades, nos telhados de casas, de grandes escritórios. Hoje, a energia solar, seja por essas placas, seja por condomínios solares, já correspondem a 25% quase de toda a geração brasileira. E se gera mais do que a demanda durante boa parte do dia, de manhã, na hora do almoço, início da tarde, quando o sol está a pino, principalmente na região nordeste, no norte de Minas. E aí o que acontece? Com esse desequilíbrio, muitas vezes você não tem demanda suficiente para toda aquela energia ou não tem linhas de transmissão suficientes para escoar essa energia que é gerada para o restante do país, para distribuir melhor essa oferta de energia. Então, o que acontece desde aquela data que foi o que provocou o evento zero do grande blackout de 2023, e por isso que eu digo, desde então, nunca mais o setor elétrico foi o mesmo. O que começou a acontecer naquele momento foi que o ONS, que é o xerife do sistema, Operador Nacional do Sistema Elétrico, começou a obrigar os geradores a fazer cortes obrigatórios de geração, num ritmo cada vez maior e num volume, numa intensidade cada vez mais ampla. Hoje, Uribe, Tainá, para vocês terem uma ideia, entre janeiro e agosto deste ano, segundo o relatório da consultoria Volt Robotics, foram 3,2 bilhões de reais em energia que era para ser colocada no sistema e não foi por causa dos cortes. A gente está falando de aproximadamente 40% da geração de energia solar na região Nordeste só no mês de agosto. Ou seja, a placa está ali disponível para gerar energia. E não gera, ou porque não tem oferta suficiente, não tem demanda suficiente, ou porque não tem infraestrutura para escoar. Então se corta a geração. Isso é uma ameaça importante, desorganiza o sistema elétrico, que tem uma fartura de subsídios, e recentemente quem teve aqui na CNN foi o presidente da CPFL Energia, uma das empresas mais importantes do país. E ele disse o seguinte muito claramente: nós temos um cardápio de projetos de 4.000 megawatts para serem colocados em prática. E a gente não coloca porque não existe solução legal e regulatória para esse assunto que assombra o setor.